Boa tarde, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem tivemos algumas notícias tristes, né? A primeira delas é que o nosso técnico Zubeldia terá que passar, já passou, está passando, ainda vai passar hoje, por uma intervenção cardiovascular. E não se sabe, se correr tudo bem, segunda-feira ele já estará na frente do grupo, treinando o grupo para o início do Campeonato Carioca, quarta-feira às 7 horas, contra o Madureira. Senão ele vai ter que descansar 7 dias, aí quem deve comandar o time no primeiro jogo contra o Madureira, às 19 horas, quarta-feira, vai ser ou o Marcão ou o assistente do Zubeldia. Então, essa é a primeira notícia triste. Deus queira que corra tudo bem, que não seja nada. Também, o Fluminense também não falou realmente o que é, qual o problema, mas não deve ser nada grave, porque ele pode voltar segunda-feira a treinar com o grupo, ou de repente mais tardar, ficar uma semana de repouso para depois voltar a treinar. Então não deve ser alguma coisa como aconteceu com o Ganso, não. Deve ser alguma coisa mais simples, acredito eu. Não sou médico, mas pelo tempo que a diretoria do Fluminense falou, não deve ser nada demais. A segunda notícia mais triste é o que aconteceu com o Cano, né? O Cano se apresentou, foi dia 8, quinta-feira, né? Quinta-feira. Ontem, no segundo dia de pré-temporada, praticamente nem um exercício ainda forte, assim, coletivo, nada disso. O Cano teve uma torção no joelho direito, provocando um problema no menisco, né, da perna direita. Ele já passou hoje de manhã por uma cirurgia. Os médicos do Fluminense determinaram um prazo de até 45, no mínimo 45 minutos para ele voltar aos treinamentos, para poder voltar a se preparar legal para começar a jogar o futebol pelo Fluminense. Eu acho que o Cano, infelizmente, é o ídolo, nos ajudou fazendo muitos gols, principalmente na Libertadores 2023, mas o corpo dele já está dando a entender que está na hora dele parar. E ele mesmo que volte 100% mesmo, acredito que ele só vai estar no segundo semestre do ano 2026, que aí ele não teve pré-temporada, né? Que no segundo dia que ele estava na pré-temporada aconteceu isso, até ele se recuperar, até poder começar a treinar, vai ter que começar a fazer uma outra pré-temporada, porque não fez agora, até começar até ele ficar pronto para jogar. Já está na época de parar por causa da Copa do Mundo, onde deve ter uma segunda pré-temporada para ele, que aí ele não deve parar por causa do que aconteceu com ele agora. Eu acho que isso aí é mais um motivo para o Fluminense resolver logo esse problema do Hulk, que essa novela já encheu o saco, já deu o que tinha que dar. A novela não deu audiência nenhuma, porque está sendo rejeitada por todo mundo, todos os torcedores do Fluminense e dos outros clubes também. Então eu acho espero que o Fluminense tenha um plano B e já esteja correndo atrás desse plano B, porque além do Hulk ser muito caro, não vale a pena ficar esperando tanto tempo assim não. E ele, não sei se de propósito ou não, está dando a entender que quer continuar do Galo, né? Falando que ama o Galo, que não sei o que lá, bababá, então fica por lá mesmo. A gente quer que venha para o Fluminense jogadores que querem jogar pelo Fluminense, como o Gêmeos veio e tem falado que é um sonho e tudo. Jogador, o Arana agora veio também. Jogador que não quer vir, fica por onde está mesmo. Continua ficando lá na reserva do Atlético Mineiro
para esse treinador do Atlético que é maluco lá. Então E a segunda novela é o Savarino, né? Que também eu já estou começando a desistir dele. E também acho que o Fluminense deveria começar a desistir. Apesar que tem um lado que é bom sinal. Se ele está fazendo isso tudo para sair do Botafogo, é sinal que ele gosta do clube por onde ele passa, né? Porque se ele vier para o Fluminense, o tempo que ele tiver no Fluminense, se ele for titular e tudo, ele vai fazer a mesma coisa para se depois alguém quiser tirar ele do Fluminense. Ele, sua camisa, dá o sangue dele pelo clube que ele joga. Aí só tem uma coisa que ele parece que um advogado que é amigo dele, argentino, que veio para o Rio para conversar com ele, para ajudar ele a tomar a decisão, já que ele não tem empresário, ele é o próprio empresário dele. Então ele deve conversar com esse amigo dele, vai conversar com a família dele também, para tomar a decisão. Mas essa decisão eu espero que seja tomada hoje, porque o Campeonato Carioca já começa quarta-feira, apesar dele estar treinando no Botafogo, mas ele tem que treinar com o grupo do Fluminense, para poder ter entrosamento com o time, para quando começar a jogar, já saber como vai jogar. E aí o Zubeldia, se Deus quiser, já vai estar lá no Fluminense de volta também, comandando a equipe do Fluminense, e aí vai estar tudo bem. Mas se ele não quiser vir, dá logo a resposta. Tem que dar a resposta hoje, ou sim ou não, para depois ele seguir em frente ou no Botafogo, onde ele quiser, e o Fluminense correr atrás de outro jogador. O problema é que o Fluminense está em cima muito tempo de dois jogadores e não vê outras posições que precisam, como o zagueiro. O zagueiro, o Fluminense está praticamente sem zagueiro, né? Como eu já falei. O que o Paulo Angione falou, espero que seja mentira dele. Eu espero que seja para despistar e que o Nino esteja vindo aí. Mesmo o Nino vindo, tem que trazer mais jogador para a posição. E tem que trazer um bom centroavante, tem que trazer um atacante que sirva como meio, igual o John Arias fez. E se o John Arias quiser vir para o Brasil, o Fluminense tem que correr atrás e trazer ele também. Apesar de eu achar errado o que ele fez, né? Que ele fez tudo para ir lá para fora. Aí nesse ponto o Nino também errou. O Arias foi jogar no time lá que é o último colocado lá da Inglaterra. E o Nino foi jogar no Zenit, que é o time lá da Rússia, com negócio de guerra, essas coisas mais, tendo filha pequena. E agora com o nascimento do filho dele também, infelizmente, com um problema, ele tem que voltar para o Brasil para estar junto com a família e com os filhos. E ficar livre dessa guerra que está acontecendo lá. E para o filho dele é importante estar junto com a família para se restabelecer melhor. Então eu acho que o Nino sempre foi um cara inteligente, mas na hora de ir para os entes da Rússia eu achei que ele agiu errado. Não agiu com inteligência, porque ele ficou sumido. Mesmo que ele volte para o Fluminense agora, não sei se ele vai conseguir ir mais para a seleção. Porque eu acho que ele é melhor do que quase todos esses zagueiros que estão aí na seleção. Mas ele ficando num lugar sumido, ele não joga. Já visto o que aconteceu com o Gerson também, que já pediu para voltar, que estava na seleção, foi para lá, o Zenit também, cadê? Subiu, não foi mais convocado. Então o Nino tem que correr para cá, ele tem que se impor lá também. Da mesma maneira que ele se impôs aqui no Fluminense, tem que se impor lá também. Ainda mais que é uma situação de família, o filho dele. Então ele tem que se impor. E o Zenit não está agindo não está agindo corretamente, né? Porque aí é uma questão de problema de saúde, é uma questão que está acima do futebol. O futebol é uma coisa importante, mas a saúde, o bem-estar das pessoas é mais importante do que o futebol. Então faz o preço, o Fluminense vai lá, vê se consegue contratar e traz ele. Agora ficar fazendo isso de não deixar o rapaz voltar, isso é errado. Esses élites da Rússia estão agindo muito errado. Eu, se o Fluminense for esperto, conseguir trazer o Nino de volta, eu nunca mais faça negócio com os élites da Rússia, que eles estão demonstrando não serem humanos, não agir corretamente. Para o Cruzeiro eles liberaram
Agora o Gerson e o Nino pro Fluminense. O Gerson quis vir por causa de outros problemas, agora o Nino é por causa de família. Então a gente tem que agir mais corretamente com o Nino. E o Nino vir pro Fluminense. Mas tem que trazer outros jogadores também. E eu também continuo insistindo na tecla que o Fluminense tem que trazer um bom goleiro para ser reserva do Fábio. Que se o Fábio tiver alguma contusão, olha só, o Cano em 2 dias de treino teve que operar o joelho. Deus me livre e guarde. Acontece alguma coisa com o Fábio, quem é que vai agarrar no lugar dele? Tem que ter um bom goleiro para a reserva do Fábio. Então, o Fluminense está dando mole, tem que trazer um bom goleiro para o lugar do Fábio. Aí, então, começou quinta-feira, o grupo tá treinando. Desde quinta, né, o grupo principal, o grupo que se apresentou no dia 2 já está treinando há pelo menos uma semana, né? Uma semana pelo menos. É o grupo que deve jogar os primeiros jogos com a inclusão, que também está treinando desde o início, do James e do Arana. Então, infelizmente, com a ausência do nosso comandante, nosso treinador, que é o Zubeldia, mas vamos aguardar, Deus queira que a a intervenção cirúrgica dele hoje corra maravilhosamente bem e que ele segunda-feira já esteja à disposição do Fluminense. E vamos largar de mão o Hulk, pelo menos o Hulk, essa novela do Hulk já está de saco cheio. O Savarino tem poucos dias, mas mesmo assim, pelo que eu sei, o Fluminense tinha dado o prazo a ele para dar uma resposta até hoje. O Botafogo está querendo vender, o Fluminense está querendo contratar, então ele não vai sair do Rio, vai continuar no Rio. Não vai precisar nem fazer mudança, vai continuar no Rio. Então toma a decisão, se quer vir, se não quer, se é por causa do Botafogo, se ele gosta do Botafogo. Então continua no Botafogo e libera o Fluminense para tentar trazer outro jogador. Mas a resposta tem que ser hoje, né? Vamos aguardar para ver o que acontece amanhã também. O time da Copinha do Fluminense, que com alguns reservas, que 8 titulares desse grupo tá junto com o time principal, né? Treinando com o time principal. Então o grupo da Copinha está desfalcado de 8 jogadores. E o Fluminense ganhou os 2 primeiros jogos, com o sacrifício, mas ganhou. Amanhã às 11h30, eu acho que é com a transmissão da Record, o Fluminense vai fazer o outro jogo pela Copinha, não sei, só um minutinho. Deixa eu ver se aqui tem um nome. Vai fazer o último jogo da Copinha, amanhã, 11h30 da noite. Se ele conseguir um empate, ele já é o primeiro colocado do grupo, que o jogo entre os outros dois da Chaves deu empate, né? Então, se o Fluminense conseguir um empate, pelo menos amanhã é o primeiro do grupo. Aí vamos ver contra quem que ele vai jogar e vamos dar sequência no grupo. Tem alguns jogadores bons, esse centroavante é muito forte, não é técnico na minha opinião, mas é muito forte, trombador e é bom, faz gols. Técnico, na minha opinião, não é, mas faz gols. E o Palácios também, né? Colombiano, ele é bom jogador também. E é o primeiro jogador estrangeiro que jogou a Copinha pelo Fluminense e que fez gol até agora também. Primeiro jogador estrangeiro. Ele foi escolhido num torneio que o Fluminense faz final do ano, né? Lá em Xerém, contra alguns times aqui do Brasil e outros times lá de fora também. E um dos times que veio jogar aqui, o Fluminense minerou esse menino Palácios. Então ele é bom jogador, tem velocidade, às vezes se embola um pouco, mas é bom jogador. Ele às vezes me lembra um pouco o Serra, que ele às vezes sabe fazer jogada legal e às vezes se embola com a bola também. Mas é um jogador veloz, é bom jogador. Então
Vamos aguardar para ver o que acontece. Vamos ver notícias mais tarde sobre o Zubeldia, se ele vai poder realmente voltar na segunda-feira ou se vai ter que descansar 7 dias. Era bom ele poder voltar para ele observar os jogadores que ele disse que ia observar agora nos primeiros jogos. Mas em primeiro lugar está a saúde do cidadão Zubeldia, né? Luiz Zubeldia. Depois vem o profissional. Em primeiro lugar o homem Zubeldia. A saúde dele é a mais importante. Técnico a gente, qualquer coisa pode arrumar até outro. Agora o homem Zubeldia tem que estar em primeiro lugar. E se Deus quiser vai dar tudo certo para ele poder jogar, para ele poder treinar o Fluminense, voltar a treinar segunda-feira agora. Tem fé em Deus que vai dar tudo certo. E a segunda parte, quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal, como todos vocês sabem, por ter mal de Parkinson e câncer de próstata e ficar vendendo açaí de meio-dia à meia-noite, eu não tenho tempo para fazer bem dizer nada. Então, aí eu comecei a fazer esse canal com a ajuda da sobrinha da minha esposa, a Monique, porque eu não sei mexer em quase nada na internet. Aí fiz o canal, tenho feito isso, olhando, né, e vendo, escutando alguns YouTubers que eu confio e passo aqui o que eles falam e dou o nome. Isso aí agora que eu falei foi mais ou menos a opinião minha, né? Mas eu normalmente faço isso, escuto o que eles falam, dou o nome de quem falou, porque são YouTubers que eu confio. E graças a Deus tem dado certo. Pensei de não ter nem 50 inscritos e estou com 703 inscritos. E espero que vocês continue colaborando comigo, tem feito boas amizades, até a Mariana também, e outros mais, que me deu um toque, mas eu queria saber como é que faz, ela não me retornou para me falar. Mariana, um abraço, me explica direito como é que é nessa configuração que faz o que você me falou. E eu peço a todos que se inscreveram, que por favor continue dando like, compartilhe e faça o hype, né? Hype, para poder melhorar a pontuação do canal e chame seus amigos que não tiveram inscrito para se inscreverem, dar o like, compartilhar e dar o hype também. E quem não tiver inscrito, mas que assiste o canal, por favor, se tiver que criticar alguma coisa, critique, se tiver que elogiar, elogie, mas por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe para o canal, para o YouTube poder expandir nosso canal para muito mais gente, do Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a outra parte, essa parte, agradeço a quem ajudou, que foram 3 pessoas, e peço que quem não ajudou e que está inscrito no canal, ou que assiste o canal, por favor, colabore, faça o Pix para colaborar com o canal, para tentar melhorar algumas coisas aqui. Eu tenho 2 Pix, o primeiro é o e-mail, o segundo é um Pix menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Aí eu botei esses 2 Pix. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro, que é o e-mail, é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Esses são os 2 Pix que eu tenho. Como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, por favor, colaborem, ajude o canal a tentar crescer um pouco. E se tiverem que dar alguma dica sobre alguma coisa, dê a dica e me explique como fazer. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer notícia, se eu puder vir aqui eu falo, se não puder, amanhã eu tento falar com vocês também. Fiquem todos com Deus, até a próxima, um lindo sábado para todos.